Boa noite. Iniciando agora mais uma live do projeto Tô em Casa, Rafael Fernandes, aqui no Varzinha da Gente. Conforme combinado, estamos ao vivo a partir das 20 horas para mais um bate-papo super importante. Hoje eu considero um dos mais interessantes. Claro que todos são muito importantes, mas quando a gente fala sobre as consequências dessa pandemia que estamos vivenciando e as consequências práticas dela, que principalmente afetam um grupo de risco específico, né? A gente, quando faz uma live como essa com um profissional super capacitado, como é o Dr. Hipólito, que daqui a pouco está entrando aqui nessa live com a gente tem a absoluta certeza de que vamos ter um conhecimento, acesso a informações muito importantes, tanto no sentido preventivo, como também no sentido de convívio com essa doença, que realmente é uma possibilidade. A gente está começando a ter os primeiros casos aqui na nossa região, né? Inclusive, o Hospital Regional publicou há um pouco mais de meia hora a quantidade exata de casos suspeitos, descartados, confirmados e óbitos, né? E a gente hoje tem a seguinte situação: a gente tem 28 pessoas suspeitas atualmente do Covid-19, 37 casos descartados, 4 confirmados, ou seja, teve um recente que eu acredito que ainda não foi amplamente divulgado, e 2 óbitos, que são 2 pessoas, pela informação que a gente tem do município de Tenente Ananias, 2 pessoas idosas, né? Então essa estatística ela traz exatamente uma informação bem interessante, que mostra, vem muito de acordo também com essa nossa live de hoje, que é a conversa com um médico geriatra, né, que fala exatamente sobre esse grupo de risco, que é a terceira idade. Vamos convidar daqui a pouquinho o Dr. Hipólito, ele já está ficando online aqui na nossa live. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Já temos uma galera aqui online presente. Iraílson, que já foi entrevistado por nós, Cileide, Glória Bezerra, Lucicleide, boa noite, amiga Lucicleide. Vamos trazer aqui ensinamentos importantes aí para você cuidar do seu pai, nosso grande João Grande, né? Ana Paula, sejam todos bem-vindos, pessoal. Daqui a pouquinho estamos começando aqui o nosso bate-papo, nossa conversa com o Dr. Hipólito, certo? E aí, como você já deve ter acompanhado na metodologia de trabalho que a gente já vem fazendo nas lives anteriores, essa já é, se eu não me engano, a 6ª ou a 7ª live que a gente vem fazendo, a gente tem um tempo máximo de 1 hora de duração, cada live, né? É o tempo máximo que o Instagram ele disponibiliza aqui pra gente por transmissão ao vivo. E aí a gente vai, com o único entrevistado dessa vez, né? A gente vai ouvir as perguntas de vocês também. Eu acredito que vão surgir muitas dúvidas. Então, qualquer dúvida, vão colocando aqui nos comentários, que nós vamos guardando e vamos retornando as perguntas para responder no momento certo as dúvidas que vocês tiverem em relação ao Dr. Hipólito Pessoa. Dr. Hipólito, inclusive, ele atende aqui em Rafael Fernandes, na Clínica AME. Ele é médico geriatra da Clínica AME, desde o surgimento da Clínica AME. Inclusive, queria mandar um abraço super especial a Dejane, em nome de toda a equipe da Clínica AME, Deisna, Teté, que não mediram esforços para fazer essa ponte, para que nós pudéssemos trazer Dr. Hipólito para cá nessa noite, para trazer informações muito importantes e muito pertinentes aqui para todos vocês, não só de Rafael Fernandes, mas também da região. A nossa live acaba atingindo pessoas de toda a região. E, mais uma vez, assim como as lives anteriores, vamos salvar para que outras pessoas possam assistir também no Facebook, no YouTube do Varzinha da Gente, tá certo? Então vamos lá, pessoal, vamos sem mais delongas, convidar aqui o nosso entrevistado da noite, Dr. Hipólito, que tem um perfil no Instagram chamado Geriatria Pau dos Ferros, ele que é do município de Pau dos Ferros. Só aguardando o Dr. Hipólito aceitar o convite. Opa, Dr. Hipólito. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, meu amigo, tudo bem? Tudo tranquilo. Tá conseguindo me ouvir bem, Eu Dr. estou ouvindo Hipólito? bem. Você? Perfeito. Seu áudio para mim está perfeito. Vamos só aguardar aqui o pessoal comentar, só para ninguém ter perigo de perder nenhum detalhe desse nosso bate-papo que vai começar em instantes. Todo mundo ouve bem, pessoal? Tanto o meu áudio como o do Dr. Hipólito. Dá só um joinha aí para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Já tem muita gente entrando. O Dr. Hipólito entrando ao vivo agora. Automaticamente os seguidores dele começam a ser notificados também. Então certamente a gente vai ter agora um público também de pessoas que seguem o Dr. Hipólito, o perfil dele que já segmenta muito esse público da geriatria. Então vamos lá, pessoal, tá todo mundo sinalizando aqui que tá ok o áudio, Dr. Hipólito. Mais uma vez, meu amigo, queria agradecer demais por você ter se disponibilizado a estar aqui, né? Eu sei que a sua agenda é super corrida,
né? A gente tentou algumas vezes e sempre tinha algum imprevisto, mas agora, graças a Deus, deu certo. E eu tenho certeza de que você vai contribuir muito, trazendo muita informação importante aqui para o nosso público. Então, seja muito bem-vindo ao nosso projeto do Varzinha da Gente. Eu agradeço, eu achei muito interessante essa iniciativa sua e quando você me fez o convite, eu fiquei muito a fim de participar, mas realmente o dia a dia estava Sei. possibilitando a gente estar fazendo esse trabalho, mas hoje, graças a Deus, deu certo. Vamos, o que a gente puder orientar aqui, discutir também, trocar informação, vai ser muito útil para a população, não é? Perfeito, doutor Hipólito. Doutor Hipólito, a gente, nesse cenário que estamos vivenciando hoje, você que é médico, escolheu uma especialidade da medicina que vem muito de acordo com uma situação que a gente está vivenciando hoje, né? O grupo de risco, a terceira idade, as pessoas acima de 60 anos, como eu até gravei um vídeo agora há pouco convidando as pessoas a estarem aqui, a gente falava que, infelizmente, né, são pessoas que têm uma chance maior a virem a óbito, a realmente a terem consequências mais drástica, digamos assim, em decorrência do coronavírus. Afinal, por que os idosos, as pessoas acima de 60 anos, têm mais chances de terem problemas, como, por exemplo, o óbito, em caso de contrair esse vírus? Na verdade, essa população ela entra como grupo de risco devido a diversos fatores, certo? Eu posso começar da o que a gente chama de imunossenescência, não é? Porque, na verdade, assim, o nosso sistema imunológico, ele sofre alterações também com o envelhecimento. Conforme a gente vai realmente adquirindo certos anos de vida, conforme a gente vai envelhecendo, o sistema imunológico ele vai sofrendo essas alterações, onde ele não vai mais ser tão eficaz como ele era na idade adulta, quando a gente era mais jovem, né? Então, tipo, diante da presença de infecções, o sistema imunológico ele vai responder de forma disfuncional a essas infecções, esses micro-organismos, né, que chegam a nos afetar. Então, a gente já tem esse conceito de imunossenescência, a gente já está entendendo realmente que o nosso sistema imunológico ele vai começando a ficar disfuncional com o passar dos anos. Então, as pessoas acima de 60 anos, eles vão ter esse sistema disfuncional e a tendência a qualquer tipo de infecção, não só o coronavírus, né, ela vai ser maior e, além de essa tendência ela ser maior, a própria pessoa ela desenvolver mais infecções, ela também vai responder de forma ruim, né? O sistema imunológico ele não vai combater de forma adequada essas infecções presentes. Então, vamos lá. A gente já tem essa ideia, né, que a tendência a desenvolver infecção é maior e a resposta a essas infecções também não vão ser tão eficazes. Fora isso, existe também a realidade de que pessoas acima de 60 anos, principalmente no Brasil, país em desenvolvimento, normalmente elas têm a presença de múltiplas comorbidades. Então, é muito comum as pessoas acima de 60 anos serem pessoas que sejam portadores de doenças crônicas, seja hipertensão, diabetes, doenças pulmonares, né? O fumo ainda é uma grande... Asma, né? Asma, né? Doença pulmonar obstrutiva e crônica, doenças renais e cerebrovasculares como um todo. Então, esses pacientes, além de já ter esse conceito prévio da imunossenescência, a presença de múltiplas comorbidades, a gente vai ter um paciente onde uma infecção que, numa pessoa jovem, poderia ser contornada por um sistema imunológico eficaz, ele vai ter um sistema imunológico ineficiente e também a descompensação dessas outras doenças de base, como a hipertensão, como essas que a gente já falou, não é? E, para finalizar, a gente ainda tem a apresentação atípica das doenças, né? Que nos idosos é muito comum, o paciente nem sempre ele vai apresentar a infecção como a forma típica do paciente jovem. Nem sempre, por exemplo, no caso do coronavírus, nem sempre o idoso ele vai ali apresentar febre, tosse. Às vezes vai começar só com cansaço, com o fôlego curto, com a falta de ar. Não é? Então, acho que pegar um apanhado geral.
Entendi, doutor Hipólito. E quando a gente fala sobre essa questão de imunidade, né? Muitos têm se falado recentemente também, agora eu vou cuidar da minha imunidade tem que ficar em alta para caso eu tenha o coronavírus eu poder combatê-lo. E a gente sabe que não é assim de uma hora para outra, né? Qual É, seria, na sua opinião, a melhor prevenção hoje para que os nossos futuros idosos se cuidem, para que mais na frente, caso surja alguma coisa alguma doença nesse sentido, algum outro problema, enfim, que eles possam estar cada vez mais preparados com a imunidade em dia. certo. Então, eu acho que a pergunta ela está direcionada, tipo, como seria para manter uma boa imunidade, para que a Exato, ela não exato, tenha essa informação exato. tão impactante, Eu, né? eu acho que a gente poderia ver tanto no sentido de previsão futura, como também nossos idosos da atualidade. Como é que eles podem se cuidar? Por mais que não seja um efeito exatamente no momento que vai ter como consequência, mas quanto mais se cuidar, melhor, né? Olha, é curiosa a pergunta e a resposta é mais curiosa ainda. Eu costumo muito dizer isso em consultório, que é muitas vezes as pessoas elas vão em um consultório pagar uma consulta para ouvir algo que elas já sabem, né? Que é o básico. Para a gente manter uma boa imunidade, uma boa saúde, realmente você tem que lembrar do mais simples. É se alimentar bem, é beber bastante água. A gente tem um péssimo hábito de beber pouquíssima água. Quem me conhece sabe que eu bato muito nessa tecla ao ponto de ser chato. Beba água, porque realmente toda pessoa que eu pergunto quanto de água você bebe no dia, sempre é, Sim. eu acho que eu bebo muito. Eu digo, não, mas me diga quanto. 1 litro, 1 litro é pouco. Na verdade, a SBGG ela fala que para a gente envelhecer com os rins saudáveis, né, com o sistema corporal Sim. hidratado, a gente tem que beber uma média de 2 a 2,5 litros de água por dia. Tipo assim, pode perceber que a maioria das pessoas não bebe nem metade disso. Né? E tipo, Exato. quando se trata da população idosa, a gente já tem esse grande problema que é o idoso ele não tem sede. Ele não tem sede. Mas isso é um reflexo do envelhecimento, certo? Não é Tá. uma doença. É Interessante, eu não do sabia envelhecimento. disso. Quando a gente começa a envelhecer, porque na verdade a sede é um reflexo cerebral falando para o corpo que o sistema corporal ele está concentrado. A gente precisa ingerir líquido para realmente equilibrar a osmolaridade plasmática e etc. E esse reflexo ele começa a sumir com o envelhecimento. Então, tipo assim, o próprio idoso ele não sente sede, por isso a maioria deles bebem pouca água. Também quem Sim. me conhece sabe que uma frase que eu digo muito é: o idoso ele é desidratado naturalmente. Todo idoso que você chega, você pode encarar ele como alguém, um paciente desidratado. E isso baixa a sua imunidade, né? Com certeza. A resposta Sim. à infecção ela vai ser pior. Né? Tanto é que o primeiro sinal de infecção é um sinal que está relacionado à desidratação, que é o que a gente chama de delírio hipoativo. O idoso ele começa a delirar, ele começa a ficar Sim. sem falar, ele começa a ficar muito quieto, muito apático, não é? Eu pego isso muito em consultório. Vovô estava desse jeito, eu levei na urgência, tomou um soro, melhorou. Quer dizer, foi um soro milagroso? Não, realmente eram sinais de desidratação. Você hidratou ele um Hidratação. pouquinho, ele reagiu. Uhum. E é muito difícil você Entendi. convencer um idoso que não está com sede a beber água. Tá entendendo? Então, isso a gente tenta fazer estratégias, sempre preferir dar pequenas quantidades, mas várias vezes ao dia, que aí a tolerabilidade dele vai ser maior. Você pode também Aham. colocar uma água aromatizada, você corta metade de uma fruta, limão, laranja ou até morango, coloca numa garrafinha d'água, tá entendendo? Sem açúcar, não é? Entendi. Para ele começar a beber, ingerir mais esse líquido de uma forma mais aromática, para a tolerância ser melhor. Entendi. Perfeito, doutor Hipólito. Então a gente já entendeu aqui, fazendo um parâmetro geral, por que os idosos são do grupo de risco. A gente já falou um pouquinho aqui sobre a questão da importância da imunidade, né? E levando em consideração que nem todos os idosos têm essa imunidade lá em cima, e nem que tenham uma imunidade boa, ainda mesmo assim correm risco, devido à questão da idade, que é natural que essa imunidade ela tenha a despencar, né? Venha a despencar. Então, E quais seriam os principais cuidados que você recomendaria para os idosos e filhos, netos, cuidadores que estão em contato direto com essas pessoas acima de 60 anos, para terem nesse momento de prevenção
ao coronavírus? Olha, é bem delicado falar disso, porque tipo, cada idoso vai ser um universo de discussão. Sim. Eu vou ter aquele idoso que ele é mais independente no seu ambiente domiciliar, não é? Que ele não Aham. depende das suas atividades básicas de vida diária, e eu vou ter aquele idoso que ele é totalmente dependente, não é? Então, tipo assim, são dois universos. O idoso que ele é dependente, não é? O cuidado realmente que ele vai ter realmente será o contato com outras pessoas, evitar principalmente visitas de fora, não é? Tipo, é muito triste você ter que pedir à família que evite a visita do neto que quer ver o Sim. avô, não é? Então é bem difícil isso, mas é muito importante porque tipo os pacientes jovens são os grandes transmissores dessa doença. Isso é fato. Porque a maioria deles não vão ter sintoma nenhum, mas eles vão estar Uhum. carregando o vírus e ele vai transmitir para os pacientes de risco, principalmente os idosos, os portadores de doenças crônicas, não é? Então, tipo assim, primeira orientação realmente é evitar visitas, não tem jeito, né? E a gente vai ter aquele universo que é aquele idoso que ele é totalmente dependente e que muitas vezes eles têm cuidadores. Realmente, o cuidador, se não tiver jeito, se tiver realmente ter que vir um cuidador de fora em períodos diários ou noturnos, o Sim. cuidador ele vai ter que tomar todas as precauções possíveis, né? De preferência usar máscara, usar luvas e ter sempre consigo álcool em gel ou então fazer sempre a higienização das mãos antes de entrar no, no leito do paciente, né? Antes de entrar no quarto do Sim. paciente e logo após que sair, né? De preferência. E esse cuidado ele tem que ser feito para todos os membros da família, lógico, né? Mas o cuidado que esse cuidador deve ter, ele tem que ser redobrado porque ele está vindo de fora, não é? E ele pode estar vindo Sim. exatamente Trazendo vírus, né? trazendo vírus para o ambiente domiciliar. Então, o cuidado tem que ser Entendi. redobrado com essas pessoas, né? E ainda tem aqueles pacientes que normalmente eles são acompanhados muito profissionalmente, né? Eu tenho pacientes que, infelizmente, a gente pesou os riscos e benefícios e, por enquanto, não está fazendo fisioterapia, não está fazendo sessão de fonoaudiologia, não é? Então, mas isso tudo, ele vai ter que ser pesado caso a caso. O que é prioridade tem que ficar, mas o que não for no momento tem que ser evitado. Realmente é ficar em casa, é realmente isolamento social, né, doutor Hipólito? Sim, Doutor Hipólito, infelizmente. infelizmente é isso, né? E a gente estava falando agora sobre a questão das doenças crônicas, né? Que afetam não somente os idosos, mas também pessoas de qualquer faixa etária. Inclusive, se eu não me engano, foi o primeiro caso de óbito aqui no Rio Grande do Norte, um jovem de apenas 23 anos de idade, residente em Natal, capital do nosso estado, que veio a óbito, se eu não me engano, ele era obeso, né? E certamente ele deveria ter diabetes ou hipertensão. Então, qual realmente como esse vírus ele entra na gente e ele causa realmente uma situação de levar a óbito, possivelmente no caso de ser diabetes, hipertensão, asma. Como é que ele age no nosso corpo? Entendo. Principalmente nas pessoas que têm doenças crônicas. Isso. O paciente de Natal, quando surgiu quando surgiu a notícia a primeira notícia que eu vi é que ele era obeso e que tinha doença pulmonar crônica, que ele tinha asma. Depois, se eu não me Sim. engano, não posso te confirmar essa informação, parece que realmente a parte Aham. da asma foi descartado, foi só a questão da obesidade. Só que provavelmente o Sim. paciente obeso, ele teria uma tendência ali, uma certa resistência insulínica, não necessariamente diabético, mas provavelmente pré-diabético, não é? E em relação ao vírus, o vírus ele vai realmente ativar uma cascata inflamatória, principalmente a nível pulmonar, não é? Onde ele vai desenvolver essa doença que vai evoluir com uma insuficiência respiratória. Essa insuficiência respiratória ela é grave em muitos casos, Aham. fazendo com que o paciente ele necessite de auxílio ventilatório, né, seja entubado, vá para ventilação mecânica, e infelizmente em alguns desfechos, mesmo sob a ventilação mecânica, né, mesmo sobre a pressão positiva de oxigênio, esse sistema inflamatório que acontece no pulmão acaba com que não ocorra adequada troca de gases entre oxigênio e gás carbônico no organismo, Sim. o paciente vai a óbito, infelizmente. Em Doutor relação Hipólito, no caso. todo, a gente lembra que, como eu já citei antes, que
praticamente quase todas as infecções virais ou bacterianas, elas têm uma tendência a descompensar a doença de base. Se o paciente é hipertenso, a hipertensão pode descompensar. Se é diabético, a diabetes descompensa. E isso ajuda no agravo geral do caso. Entendi. Doutor Paulo, tu me tirou uma dúvida. É em relação a essa questão, o paciente ele está com coronavírus. O auge do momento mais complexo, assim, a situação dele é realmente a questão de estar entubado. O paciente está entubado é porque o auge realmente da doença dele, ele está realmente no caso mais crítico, na fase mais crítica da doença. Olha, se você pega essa informação que eu passei, que realmente a doença no estágio grave ela evolui com uma insuficiência respiratória, o paciente que ele está entubado realmente é porque ele evoluiu de uma gravidade tal, onde ele precisou de auxílio externo para poder realizar essa troca gasosa. Então, em termos leigos, sim, sim. Seria um estágio Seria realmente o estágio mais alerta da situação como um todo, né? Entendi. Aí, Doutor Paulo, a gente já... pode falar. Pode terminar. Não, estou dizendo, aí existe realmente aquela discussão não sei se você ia planejar entrar nessa discussão, né, sobre as drogas que estão sendo usadas, né, em questão da cloroquina, hidroxicloroquina, porque realmente o que estava sendo feito era a cloroquina e hidroxicloroquina nos estágios, quando começou esse boom, né, nos estágios graves da doença. Sim. Mas se você for pensar, até uma infecção bacteriana como uma pneumonia, se ela está num estágio bem avançado, você pode colocar o antibiótico certo para tratar aquela infecção, que o paciente pode chegar a óbito por sepse. Então, acho que é a mesma ideia. Realmente, eu defendo que a hidroxicloroquina e a cloroquina seja nos estágios iniciais da doença, com certeza. Principalmente dos pacientes de risco. No sentido mais inicial mesmo da doença. Sim. Depois que evolui, você acha que talvez não tenha realmente o efeito tão... Exatamente. Porque, como eu estava falando, qualquer droga para tratar qualquer problema, se o problema estiver no seu estágio grave, existe o risco daquela droga não fazer efeito nenhum. Entendi. Doutor Hipólito, a gente já falou aí sobre a questão de prevenção, né, a questão dos cuidados, e aí eu me vejo na situação de que eu tenho um idoso dentro da minha casa com coronavírus, né? Qual seria realmente o cuidado que a família, como a família deve se portar num momento como esse? Família, amigos, pessoas que têm a convivência diária ali da quarentena. O que é que você recomendaria? Já chegou a ter algum caso ou parecido? Já visualizou algum colega de trabalho que acabou atendendo uma necessidade como essa? Por enquanto, aqui na nossa região ainda não. Agora, a questão é o seguinte. A gente está falando de um paciente que é do grupo de risco e que está confirmado, é isso? Certo. Pronto. Se o paciente está confirmado, ele tem que ser observado 24 horas, principalmente sinais vitais. O paciente, ele teve algum sinal de descompensação ou algum sinal de gravidade a nível clínico, né? Então, é bem interessante a equipe de saúde estar monitorando esse paciente diariamente, não é? Então, o idoso está só com coronavírus, mas ele está bem, a recomendação é a mesma, é isolamento social, né? Ficar em quarentena, né? O mínimo de 14 dias. Agora, se o paciente ele é do grupo de risco, é um idoso, e ele está confirmado a doença, ou mesmo que ele não tivesse confirmado, mas ele está apresentando sinais clínicos de desconforto respiratório, ou tosse persistente, ou febre persistente, tem que procurar realmente um sistema de saúde, pronto-socorro, pronto atendimento. Hoje a gente tem no hospital regional uma ala só para atender esse perfil de pacientes. Dependendo do caso, o paciente ele vai ficar em observação e vai ser medicado, ou então ele pode ficar até sob regime de internamento hospitalar. Um paciente idoso que ele está com sinais clínicos de desconforto respiratório, provavelmente ele ficaria internado sob o regime de tratamento adequado, não é? Ele entraria com as drogas antirreumáticas da cloroquina e hidroxicloroquina, teria que pensar também, querendo ou não, em pneumonias bacterianas, e até também a gente não pode esquecer o H1N1, que realmente ele não nos abandonou, ele está na nossa região, inclusive os primeiros casos suspeitos de Covid na Paraíba, que foi em João Pessoa, era o H1N1, né? Foram 2 ou 3 casos, eram H1N1.
Pois é. Doutor Hipólito, estou fazendo esse link com o Hospital Regional, só informando aqui a quem está nos acompanhando. Doutor Hipólito, ele que é médico geriatra, mas ele atende como médico clínico, né? Clínico E, geral, lá no Hospital Regional, ele faz plantões lá. Eu imagino que você, nesse período agora de um mês para cá, vem acompanhando um pouco, né, essa situação de como é que está regionalmente sendo recebida essa notícia no sentido de pacientes, né? Está havendo muito susto, chegam muitas pessoas lá assustadas com muito. sintomas que talvez não sejam um alarme tão alto, mas que acham que estão com coronavírus. Como é que está a situação lá no hospital? Inclusive, pacientes com infecção de garganta bacteriana, as amidalite simples, e eles estão procurando o pronto atendimento, achando que estão com falta de ar, né, com desconforto, eles ficam preocupados, eles querem fazer o exame, só que a gente orienta que realmente é só uma infecção comum, né? E sem falar do resfriado comum, que está tendo bastante, o pessoal acaba procurando muita urgência por uma questão de preocupação mesmo, né? Muitos não sabem se devem ou não fazer o exame, e querendo ou não, o que eu falo bastante nem sempre alguém procura um serviço de saúde para sair com receita médica. Às vezes uma orientação bem dada é melhor do que Verdade, a pessoa sair no meio da rua, ir para uma farmácia e acabar comprando alguma coisa que possa fazer mal ou não. E o hospital também tá para ajudar, tá para orientar também esses casos, né? A gente, na própria ala do Covid, eu não tenho aqui agora, mas a gente tem os números disponíveis para o pessoal entrar em contato, né, para os municípios fazerem essa regulação de casos suspeitos, não é? E essa orientação ela é dada para todos os municípios e para todos os pacientes que quiserem também. Muitos. Doutor Hipólito, a sua imagem está desaparecendo aqui para mim. Eu não sei se. Opa. Eu não estou conseguindo te ouvir, doutor Hipólito. Pessoal, vocês estão ouvindo, doutor Hipólito? Eu não estou conseguindo entender o que ele está falando. Não estou ouvindo. Você tem um fone de ouvido? Você colocar um fone. Vocês estão conseguindo ouvir o doutor Hipólito falando, pessoal? Eu não consigo ouvir nada que o doutor Hipólito fala. Tá mudo para mim o áudio dele. Alguém só comenta aqui para ver se é realmente só comigo. Ninguém está ouvindo. Doutor Hipólito, eu vou desconectar você e vou te convidar novamente. Se você tiver um fone de ouvido, você tem um fone de ouvido, tente colocar o fone de ouvido que eu acho que pode melhorar. Eu vou desconectar e logar novamente. Só um minutinho. Só adicionar aqui o doutor Hipólito, pessoal. Estamos aqui num momento bastante interessante da nossa live, falando sobre a situação do Hospital Regional. Segure só mais um pouco que a gente vai continuar o bate-papo com ele. Opa! Tá me ouvindo, doutor Hipólito? Só um minutinho. Ok. Porque se ele conseguir um fone de ouvido, acredito que melhora bastante a qualidade do áudio. Só aguardar um pouco, pessoal. Vamos ver quem mais está online aqui. Aproveitar para ver quem está online. Nosso amigo Gevildo. Egliberto. Sejam todos bem-vindos. Isiane. Minha amiga Inácia. Opa, doutor Hipólito. Opa, eu vou tentar conectar o fone aqui. Pronto, tente aí, que eu acho que facilita a qualidade do áudio. Vi sim, Gevildo, eu vi sua pergunta aqui, tá ok? Se tiver pergunta, pode ir soltando aí. Pronto. Deixa eu pegar a pergunta de Gevildo aqui. Gevildo perguntou o seguinte: em tempos de estrutura de atendimento aos casos de Covid-19, como está o hospital regional? Há leitos já equipados? Tem alguma política a nível de governos? Inclusive, o doutor Hipólito estava até falando agora que tem uma ala, né, lá no hospital regional que é focada nessa questão do atendimento a pacientes com Covid-19 ou suspeita de Covid-19. Isso.
Na verdade, hoje o hospital regional, ele teve essa reforma provisória, onde fizeram um isolamento para só atender realmente os pacientes com síndromes respiratórias. Não é porque hoje, na verdade, como, vamos ser bem sinceros, é um inimigo invisível. Então, todo Sim. quadro respiratório, infelizmente, ele vai entrar como um quadro suspeito, não é? E a gente tem essa ala lá, onde tem leitos, tem realmente a ala amarela para os pacientes com casos leves e moderados e a ala vermelha para os pacientes com quadros graves. Sim. A nível de governo, acho que essa pergunta não é bem direcionada a mim, eu acho que seria melhor deixar para os representantes do hospital de fato. Entendi. Perfeito, doutor Hipólito. Mas assim, na sua opinião, mediante as chegadas de demandas que estão vindo e tendo uma visão a médio e longo prazo, claro que você não é o gestor, você não tem como realmente ter esses dados, né? Mas pelo que você visualiza, teria como arriscar ou dizer em média como é que está a situação atual? A gente ainda tem muito tempo para comportar uma situação do que pode vir daqui para frente, no sentido dessa pandemia realmente ela ganhar uma proporção maior. Vou dar um exemplo. A gente acabou de visualizar o caso no município do Encanto, que o prefeito do Encanto, né, acabou de ser diagnosticado com Covid-19 e há boatos, áudios de WhatsApp, a gente não sabe se são fake news ou não. Quem está lá pode confirmar, se tiver alguém do Encanto aqui pode responder, mas que a população realmente está com um certo anseio, um certo pânico devido a uma provável possibilidade de estar realmente esse vírus espalhado pela cidade, né? Como é que você visualiza hoje o hospital regional? Existe a possibilidade da gente realmente atender essa necessidade regional, como o próprio nome dele diz, ou não? E se não, como a gente tem que se preparar para isso daqui para frente? Realmente tem que ter um cuidado adicional, tem que ter mais um prédio, enfim, o que é que você está visualizando até frente à realidade que a gente vê em todo mundo, né? Não só aqui no Brasil. Certo. Olha, como profissional que trabalha na ala, eu posso dizer que hoje o Hospital Regional está suprindo toda a necessidade da nossa região, como sempre supriu. Né? Não é segredo para ninguém que nossa região ele tem uma média de 37 municípios. Certos Né? municípios, Isso. E sempre supriu todas as necessidades, e mesmo diante essa crise, a gente continua suprindo. Não é? E em relação a perspectivas futuras, realmente o que deve ser feito é o que a gente tem tentado bater na tecla diariamente, que é o isolamento social. É uma tecla difícil de tá batendo, porque realmente a gente ainda vê muita gente que não está respeitando, não é, esse tipo de isolamento. A gente ainda está vendo muita gente nas ruas e é como eu falo, o grande problema ainda são os jovens, que são pessoas que, como a taxa de mortalidade nessa população é muito baixa, ela varia uma média de 0,02%, eles acabam ficando destemidos, está entendendo? Eles acham que sim. não vai acontecer nada com eles e são os grandes transmissores do vírus, né? E vão acabar levando o vírus para dentro dos seus ambientes familiares. Sim, sim. Então, Ponto, inclusive, eu estava. Antes de você entrar aqui na live, na abertura, estava trazendo aqui uns dados do Hospital Regional, até para ilustrar o que você está falando, que a gente está conversando aqui. Que o Hospital Regional ele publicou há cerca de uma hora no Instagram oficial do Hospital Regional, que hoje nós temos 4 confirmados aqui na nossa região, né? São 28 suspeitos, 37 descartados, 4 confirmados e 2 óbitos. Esses 2 óbitos, pela informação que eu tenho, são 2 pessoas idosas do município de Tenente Ananias. Confirma? Ficou mudo novamente? Vamos ver se dá para ouvir, doutor Hipólito. Não, não te ouço. Você consegue me ouvir? Não, também não. Eu vou desconectar e conectar novamente. Eu vou adicionar o doutor Hipólito novamente, certo, pessoal? Só um minutinho.
Vou aguardar mais um pouco. Pronto, eu acho que voltou. Tá me ouvindo? Agora deu certo. Consigo ver até melhor o seu áudio. Eu acredito que o fone agora deu certo. Perfeito, doutor Hipólito. Eu estava falando aqui sobre alguns dados do Hospital Regional. Você chegou a ouvir, não? Só os iniciais. Pronto. A gente hoje, na situação que está, que foi publicada nas mídias oficiais do Hospital Regional, nós temos hoje 37 casos descartados, 28 suspeitos, 4 confirmados, que eu imagino que deve ter de ontem para hoje algum novo caso aí, que até onde eu sabia eram 3, se eu não me engano, e 2 Pois é. óbitos. E esses 2 óbitos, se eu não me engano, são duas senhoras do município de Tenente Ananias, se você pode me confirmar se realmente são ou Isso. não. Sim, saiu isso mesmo. E realmente aumentou um caso, né? Isso. Esse último caso que aumentou, eu ainda não tô a par, certo? Eu não fui no Tá. hospital essa semana, né? E realmente esses dados têm que ser acompanhados tanto pelo Instagram do hospital, ele é disponível para todo Sim. mundo, como o Instagram do CESAP mesmo, certo? Perfeito. Inclusive, quem quiser, quem está nos acompanhando, quiser acessar o Instagram do hospital, é @Hospital Regional HCCA. Isso, HCCA, que é a exatamente. abreviação do nome do hospital, que lá sempre está saindo boletins diários com a situação atual aqui na nossa região. Doutor Hipólito, Exatamente. aproveitando que a gente está na área da saúde, está falando sobre o hospital, uma das situações que a gente vê realmente são os heróis da atualidade, sempre foram, mas agora são mais ainda, são vocês, profissionais da área da saúde, né? Que pelo fato de estarem ali no combate direto, no tratamento, no diagnóstico, acabam ficando muito suscetíveis à possibilidade de realmente contrair o vírus. E inclusive eu acredito que foi o terceiro caso que da nossa região, foi um enfermeiro, colega seu, inclusive lá no Hospital Regional, que foi Isso, diagnosticado. Inclusive eu ouvi o isso. comentário, não sei se é verdade, que ele teve um contato direto com uma das senhoras do município do Encanto, no atendimento que ele teve a ela quando chegou no hospital. Não sei se é verdade, mas, enfim, como é que vocês, profissionais da saúde, estão se preparando e como é que está o clima dentro do hospital, os colegas que você acompanha, em relação à prevenção a essa doença? Como é que tá a situação hoje, trazendo um retrato, até você na sua pele, né, enquanto profissional da saúde, que está vivenciando isso nos seus plantões no hospital? Olha, é bem delicado porque realmente o que a gente sabe é que uma média de 30, 35% dos pacientes confirmados pelo Covid são da área da saúde de fato. Então, realmente, a gente é quem está na linha de frente, quem acaba estando mais exposto. A verdade os próprios regimes de plantões, são bem tensos, né? Você vê realmente que aquela demanda que tinha antes no hospital regional, de 50, 100 pacientes por noite, não tem mais. Só que Sim. um ou dois que chega, caso suspeito, é suficiente para deixar aquele clima tenso o resto do plantão inteiro, né? Então o pessoal está Eu trabalhando bem imagino. intenso mesmo. Mas realmente os cuidados eles estão sendo tomados, né? Toda a equipe do hospital está se preparando, está sendo bem cuidado, bem tratado, está sendo ofertado os EPIs necessários, como Sim. máscara, luvas, capotes, face shields, né, óculos, todo esse material é ofertado para a equipe, então a equipe está bem coberta nesse ponto, certo? Então, realmente é uma questão mesmo da atenção da realidade que a gente vive, não é inevitável, mas o pessoal está lá, está na linha de frente, então está batalhando para isso. Aproveitar aqui e registrar, não sei se tem mais alguém da saúde aqui, mas em seu nome, parabenizo a todos os profissionais da saúde que são realmente guerreiros e heróis, estão ali por nós, né? E a gente tem que fazer a nossa parte, ficar em casa e ter os cuidados necessários, né? Para que tudo isso daqui a pouco passe logo. Inclusive, a gente tem uma pergunta aqui, doutor Hipólito, de Francisco Oliveira. Ela perguntou: eu sou portadora de marca-passo. Qual a minha situação frente a essa questão do coronavírus? Ela perguntou. Olha, provavelmente é uma pessoa, eu não tenho certeza, mas se ela for acima de 60 anos, ela já entra como grupo de risco, né? E principalmente pelo marca-passo, o fato dela ter necessidade de marca-passo, com certeza é um paciente cardiopata, não é? Que ela entra como grupo de risco, os cuidados têm que ser tomados, redobrados, de acordo com tudo que a gente já conversou aqui. Sim. Perfeito. Então, Francisco, está respondida a sua pergunta. Qualquer coisa pode comentar aqui que a gente está lendo um pouquinho os comentários de vocês, certo, pessoal? Eu vi Vamos uma ver aqui mais pergunta. algum.
Eu vi uma pergunta que passou rápido, que ela é capciosa, que eu vou me sabotar aqui, porque provavelmente eu não vou saber responder, mas é interessante a discussão, que é quando é que vai acabar essa quarentena, né? E realmente é uma pergunta que todo mundo está se fazendo, está sendo feito. É verdade, E hoje, antes da nossa live, eu fui pegar o histórico realmente do coronavírus no Brasil, e se você acompanhar realmente esses 3 tópicos, você realmente fica com aquela interrogação um pouco desestimulante. Se você vê o primeiro caso de coronavírus no Brasil, ele foi confirmado no dia 26 de fevereiro. No dia 17 de março, ou seja, menos de um mês depois, a gente teve a primeira morte. E hoje, que é dia 15 de abril, a gente tem 28.320 casos e 1.736 mortos. Ou seja, são 3 dados com diferença média de um mês, onde os casos estão só aumentando. Né? Então, realmente, fica aquela interrogação. Até quando, né, essa pandemia vai durar no nosso país? Né? Realmente, se você for... Eu não sou um estudioso de estatística, mas realmente a gente tem que se preparar para esse pico ser na média no mês de maio mesmo, maio e junho. Realmente a gente tem que se o próprio ministro da Saúde, em entrevista ao Fantástico no domingo, ele falou exatamente isso, que a previsão é que na segunda quinzena de maio para o início de junho seja o maior pico aqui no Brasil, né? Isso, exato. Então, realmente a gente tem que estar... você está falando. Eu nem ouvi esse relatório aí. Mas é isso. Pelos dados que você acompanha ao decorrer desses meses que decorrem, você já imagina realmente que a gente tem que estar pronto, né, para os próximos meses ainda se manter em quarentena, ainda manter essa paralisação, não é? E aí, enquanto, ao mesmo tempo que cresce essa crise na saúde, porque realmente se os casos aumentarem, nenhum sistema de saúde no Brasil está preparado para receber todos esses casos, isso é inevitável, né? E, paralelamente, a gente também vai ter um grande problema econômico que a gente vai ter que enfrentar nos próximos meses, nos próximos anos também. Isso é uma realidade. É verdade. Inclusive, a Egliberto está comentando aqui que acha que vai até o final do ano, o carnaval. É uma coisa que a gente não tem realmente como saber, né? Não. Mas o que a gente sabe é que realmente é algo sério, que ainda não tem cura, né? Que o contágio ele é muito rápido, se amplia muito rápido, então a gente tem que se cuidar pensando no hoje, né? Cuidar um dia de cada vez, para que lá na frente a gente consiga estar minimizando não só na questão do tempo que vamos passar com tudo isso, mas principalmente com os efeitos que isso vai causar na nossa população e principalmente nas pessoas de risco, né? E, o coronavírus ele é só o cerne da questão, mas a gente tem várias enraizações que mostram que os outros problemas que estão associados. Um grande problema que ele está crescendo junto com o coronavírus, e realmente eu tenho visto pouca atenção voltada a ele, é a saúde mental. Não é? Porque, o próprio isolamento social, ele está fazendo com que muitos pacientes psiquiátricos estejam entrando em descompensação de suas patologias, de suas doenças. Tem aumentado muitos casos de ansiedade, os casos de depressões, os próprios idosos, que são pacientes que eles têm uma tendência maior a ter humor deprimido, né? Já por conta desse isolamento, está se agravando muito mais, e isso a gente está só vendo a ponta do iceberg. Realmente o reflexo disso a gente só vai ver, né, no decorrer do ano. E a saúde mental ela tem que ser preservada nessa fase, e a gente tem que aproveitar as redes sociais, a internet. Antes disso, a gente sempre brincava dizendo a internet aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Vamos aproveitar isso, então, nessa fase, para aproximar realmente quem está longe, quem não pode estar do nosso lado devido a esse isolamento. Então, a gente tem que aproveitar mesmo as redes sociais, a internet, para tentar aproximar aqueles que, às vezes, não precisam nem estar longe, às vezes são nossos vizinhos, mas a gente não pode estar tendo esse contato direto. Infelizmente, a fase pede isso.
Assim, a gente falando aqui muito sobre a questão de diagnóstico, dados que são negativos, mas a gente tem sempre que olhar também a notícia pelo lado positivo, pelo ângulo diferente, né? Muitas vezes a própria mídia ela só traz informações que são negativas, né? A quantidade de óbitos que vai aumentando, mas a gente muitas vezes não olha a quantidade de pessoas que estão sendo curadas, né? Inclusive eu trouxe um dado aqui que ontem, se eu não me engano foi ontem, um senhor de 60 anos lá no município de Colatina ficou curado do coronavírus, né? A gente já viu notícias aí internacionais de pessoas com mais de 100 anos. Uma senhorazinha foi noticiada semana passada, com 103 anos, se não me engano, se curou do coronavírus, né? Então, assim, a gente mostra assim, alguns dados, alguns cuidados. Realmente é uma zona de risco maior, quem é da terceira idade, mas não é o fim do mundo. Existe cura sim, né? Existe cura. Existe. Até porque em nenhum momento a gente fala que a taxa de mortalidade nos idosos é de 100%. Não, é uma média Exato. de 15 a 20%, certo? E diante dos estudos que estão sendo feitos, é como eu falo, as drogas elas estão aparecendo, as metodologias elas estão aparecendo e realmente o combate à doença ela está começando a ser mais elucidada no decorrer do tempo, certo? Então, querendo ou não, a gente está caminhando, é uma doença nova, né? Então é inevitável que exista várias especulações, existam várias opiniões diferentes, vários tratamentos diferentes, mas realmente alguns já se mostram promissores e estão sendo adotados com boas respostas. Então realmente a gente tem que ter paciência, confiar nos profissionais, confiar nos pesquisadores e respeitar o isolamento, que é o que o Ministério da Saúde defende, é o que todos nós defendemos aqui. Eu estou vendo, só para deixar a brecha, a Adriana perguntando aqui quem tem problema de baço grecida e a anemia é do grupo de risco. Sim, a anemia é uma doença crônica. Quem tem anemia, dependendo do grau da anemia, a própria hemoglobina, que é a célula do sangue, que ela transporta o oxigênio. Se é uma anemia crônica e de um grau significativo, ela vai entrar sim no grupo de risco, viu? Exato, exato. Leila até comentou aqui agora também, falando que inclusive jovens também não estão conseguindo reagir ao vírus, né? Em alguns casos, a gente até conversou agora há pouco falando sobre o jovem de 23 anos, que foi o primeiro caso de óbito aqui no Rio Grande do Norte. E realmente tem a questão do grupo de risco, as doenças crônicas, né? Que acabam agravando mais a situação. Pessoas jovens morrendo, né? Deixa eu ver mais algum comentário aqui, doutor Hipólito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Egliberto falou que eu confundi o que ele disse, né? Ele, na verdade, não estava falando que acha que a quarentena vai até Ano Novo ou Carnaval, mas que o vírus veio para cá no Ano Novo ou Carnaval, que foi o período que vem mais gente, turista, né, para o Brasil. Realmente é uma possibilidade, Eu acredito que sim, mas é uma opinião pessoal, né? Porque se você for analisar, hoje o Brasil ele tem umas fronteiras muito abertas e o Carnaval é o período de maior movimentação turística que a gente tem no Brasil, né? Salvo engano, se você lembrar, não foi no Carnaval, foi na Copa do Mundo que a chikungunya pegou uma caroninha e veio para o Brasil, né? Foi na Copa, verdade. Mas inclusive, provavelmente foi no Carnaval mesmo que o coronavírus veio para cá. Inclusive tem um dado bem interessante que eu estava lendo uma matéria informando que a primeira classe social que foi pega pelo coronavírus foi exatamente a classe A, né? Que são aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo maior e vão para o exterior, a viagem, a trabalho, a passeio e trazem o coronavírus para cá. Tem tanto caso de quem vai daqui para lá e traz, como também de quem vem de lá para cá, né, e traz para cá também. Então, assim, e dessa matéria que eu estava lendo, falava exatamente sobre a questão de a gente não ter entrado num colapso maior ainda, porque as classes mais baixas da sociedade não terem ainda recebido esse vírus, né? Então, ainda está na classe muito alta, então está começando a descentralizar, digamos assim. Eu acredito que esse seja exatamente o ponto de pico que, espero que não, mas que possivelmente a gente vai ter, como você bem falou aí, como o próprio ministro da Saúde falou, que possivelmente vai ser entre o mês de maio e junho, né? Realmente tem esse dado. Doutor Hipólito, a gente está com praticamente 10 minutos ainda de live aqui, do nosso bate-papo, porque daqui a pouco, quando dá 1 hora, o Instagram mesmo paralisa aqui a nossa live. Antes de finalizar,
Tem uma pergunta aqui de Lisandra. Ela pergunta o seguinte: qual é o seu ponto de vista sobre cuidados gerais a idosos em abrigos e instituições de longa permanência, porque eles estão sofrendo muito visitas, os filhos não podem mais visitar os pais. Como é que você está visualizando esse cenário? Quais são realmente os cuidados? É o isolamento social, né? Realmente, esses pacientes que moram em instituições de longa permanência já são pacientes realmente portadores do grupo de risco e que, por diversos fatores, inclusive por serem portadores de doenças crônicas, né? Normalmente, pacientes que idosos que moram em IUPS, né? Eles são idosos com múltiplas comorbidades e, então, esses pacientes eles têm que manter um certo isolamento mais rigoroso. É como eu falei, quem trabalha nessas instituições, o cuidado tem que ser redobrado, até porque eles não moram lá, eles fazem um regime de trabalho, vão para casa e depois voltam. Então, os cuidados então, essas instituições elas têm que ser realmente monitoradas, ver se realmente os trabalhadores eles estão seguindo a regra, todos os cuidados que a Organização Mundial de Saúde pede, não é? E em relação à proximidade com os familiares, é que nem eu estava falando, aproveitar, não é, realmente a internet para aproximar quem está distante. É realmente o melhor jeito que a gente pode fazer para tentar reaproximar essas pessoas. Eu acredito realmente que esses familiares estão sofrendo sim, né? Mas realmente as visitas, como eu falei, cada um no seu canto, vamos evitar a visita ao máximo para não expor ninguém. Doutor Ebola, temos mais algumas perguntas aqui. Pessoas perguntando sobre doenças e se está no grupo de risco ou não. Sinusite e rinite está no grupo de risco? E outra pergunta aqui, se a síndrome de Cadazil é risco? Eu particularmente não conheço essa síndrome. Você deve conhecer, né? Olha, toda doença, seja ela crônica, né, que são aquelas doenças que a gente fala que não tem cura e sim tratamento. Se você seguir essa regra, você entende que essa doença ela faz parte do grupo de risco. Em relação à rinite, é muito simples. Querendo ou não, é uma doença alérgica. Não é uma asma, mas também não deixa de ser, por muitos profissionais da saúde, não tem uma regra específica, mas por muitos profissionais consideram sim como grupo de risco. Perfeito. Gevildo está perguntando aqui, como podemos clinicamente entender que um paciente se curou de Covid-19, já que não há vacina nem remédios que tragam realmente essa cura? Na verdade, a cura ela não vai ser caracterizada clinicamente, até porque clinicamente vai ter paciente que vai ter o vírus e não vai demonstrar sintomas, né? Então, hoje a gente considera cura realmente através do exame sorológico, né, que ele nos dá os anticorpos IgM e IgG, e a cura ela dá quando realmente só o IgG está presente, mostrando que o paciente ele está realmente passou a fase aguda, não tem mais doença ativa, o paciente em teoria está imune. Perfeito, doutor Hipólito. Acredito que a gente já conseguiu responder todos os esclarecimentos do nosso público presente aqui. Se alguém deixou alguma pergunta e não foi respondida, coloque aqui o cálice para sempre, que o nosso live está quase acabando. Quero aproveitar, doutor Hipólito, antes que o Instagram que para automaticamente aqui a nossa live, quero agradecer demais, meu amigo, por ter se disponibilizado a estar aqui, a bater um papo com a gente. A gente sabe que a sua vida é super corrida, você tem 1001 responsabilidades, tem a vida pessoal, tem o trabalho. Eu sei que os plantões no regional também não devem ser nada fáceis, ainda mais num período como esse, né? Tem as clínicas que você atende, que eu imagino também tenha reduzido até nesse período. Mas queremos mais uma vez agradecer demais, em nome do Varzinha da Gente, em nome do nosso projeto, por ter se disponibilizado para fazer com que a gente consiga, de pouquinho mesmo, com pouquinho de informação para 27, 30 pessoas que estão aqui online, mas se a gente conseguir levar essa informação e impactar positivamente no trabalho de prevenção para um desses idosos, acho que a nossa missão aqui ela já está cumprida. Então, muitíssimo obrigado. Sou muito grato a você e deixo o Varzinho da Gente total à disposição para o que você precisar. Eu que agradeço, viu? Peço até desculpa de ter adiado tanto esse encontro. Não. E até no dia que ele aconteceu, tivemos vários problemas técnicos, mas nada que não desse para ser resolvido. Agradeço demais o Instagram Vazia da Gente. Eu achei muito bacana a
a oportunidade de estar aqui e fazer esse bate-papo. Acho que a gente conseguiu esclarecer bastante gente. Sim. Agradecer também a minha esposa e minha filha que estão me vendo agora, e inclusive minha mãe também, que eu não estou podendo chegar muito perto, que ela é paciente de risco, né? Mas fico à disposição. De matar a saudade, né? Exato. Fico à disposição também no meu Instagram, tem meu contato pessoal. Quem quiser mandar mensagem, tirar suas dúvidas, eu estou à disposição. Sempre respondo as mensagens para os meus pacientes e para aqueles que querem tirar dúvidas, entrar em contato. Em relação às consultas nas clínicas, realmente a gente teve que dar um tempo. Meus pacientes, eles sempre são de muito risco, e o que eu peço sempre a eles é: entrem em contato comigo antes e a gente vai decidir juntos a necessidade, o tamanho da necessidade dessa consulta, para ela ser feita num ambiente controlado e seguro, certo? Sim. Mas perfeito. Ele está sendo feito sob demanda, sob agendamento. Perfeito. E qualquer dúvida que alguém tiver, o Instagram do Dr. Hipólito está aqui, todo mundo agora está conhecendo, então pode seguir lá, é Geriatra Paulo Ferros, né, Dr. Hipólito? Pode seguir lá, e lá vai ter muito mais informações. Geriatria Paulo Ferros. Geriatria Paulo Ferros, exatamente. Então, meu amigo, muito obrigado mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui com você. Obrigado também a todos que nos acompanharam durante essa 1 hora de bate-papo, foi muito esclarecedora. E mais uma vez, só reforçando, essa live vai estar disponível no nosso YouTube, canal no YouTube, que é youtube.com/Varzinha da Gente, e também no nossa página no Facebook, que é o Varzinha da Gente. Então, todo mundo conectado lá, tá certo? Doutor Hipólito, muito obrigado mais uma vez e até mais. Até mais, meu amigo. Só queria deixar também a informação que amanhã eu vou estar fazendo uma live no meu Instagram, no Geriatria Paulo Ferros, com o psicólogo Abrantes Júnior, lá do Dr. Severiano, exatamente para a gente abordar um pouquinho sobre a saúde mental nessa fase de pandemia. Perfeito. Então, todo mundo amanhã no Instagram do Dr. Hipólito, eu vou assistir também a live. Amanhã não vai ter live do Varzinha da Gente. Perfeito, a gente já assiste lá. Fica todo mundo convidado, tá certo? Pois muito obrigado, Dr. Hipólito. Até mais. Até mais. Pronto, pessoal. Nos despedimos aqui do nosso entrevistado da noite. Mais uma live super importante, super interessante. Agradecemos ao Dr. Hipólito e principalmente a vocês que nos acompanharam aqui, que interagiram, que vocês são exatamente o motivo de nós estarmos aqui. É levar a informação para que vocês possam aprender e levar tanta mensagem bacana para outras pessoas que possam se prevenir, possam se cuidar. Fiquem em casa, como a gente sempre está falando em todas as nossas lives. Só antecipando, na sexta-feira, agora, depois de amanhã, nesse mesmo horário, a gente vai ter mais uma live. Eu vou adiantar qual vai ser o tema. Fisioterapia respiratória. Então, se conecte no Varzinha da Gente, que logo, logo a gente vai estar divulgando quem vai ser o profissional ou a profissional da área de fisioterapia, que vai estar contribuindo com muito mais informações sobre a área da saúde para todos nós. Então, muitíssimo obrigado pela audiência de todos. Qualquer coisa, procura aqui o Varzinha da Gente. Qualquer dúvida em relação ao que foi repassado, dá uma olhadinha no nosso YouTube e no nosso Facebook, que lá vai ficar tudo salvo para que vocês possam estar vendo, revendo, encaminhar no WhatsApp essa live para que mais pessoas possam acompanhar e aprender junto com a gente. Então, valeu, muito obrigado a todos pela audiência e até a próxima oportunidade. Até sexta-feira.